Parabéns, irmãos, por visitar. E convidar as crianças aqui presentes a saírem das suas classes, onde também aprenderão sobre a palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração neste momento, agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude durante a continuação deste culto. Quero ser em breve, fazer uma breve palavra para nós. Não saímos daqui sem ter que meditar um pouco na palavra de Deus. Amém? Por sua cabeça, então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por todas as tuas dádivas derramadas em nossas vidas, Deus. Nenhuma delas nós merecemos. Todas são fruto da graça do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui, Pai. Por tudo que o Senhor fez em nós, por nós e através de nós. E agora, Pai, nós pedimos por este breve momento, no qual vamos abrir a Tua palavra e nela meditar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender a Tua vontade para as nossas vidas e que possamos tomar a decisão que agrada ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agora, Senhor, com os nossos corações, nos acalmando, nos direcionando, nos dando reverência à Tua palavra e à Tua presença, Pai. Falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Pois tudo isso, Pai, nós pedimos e pela fé já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Eu creio que todos vocês sabem que existem vários filmes americanos que foram feitos para retratar a luta pela liberdade dos escravos. Um desses filmes é bem recente, ele é de 2019, e ele conta a história de uma mulher chamada Harriet. Uma mulher que, após conseguir a sua liberdade, não se contentou com isso, mas lutou para que centenas de outros negros também fossem libertos da escravidão. E um dos pontos mais emocionantes do filme, o nome do filme é Harriet, o nome dela, da pessoa, é quando ela e um grupo de amigos dela estão fugindo, estão tentando fugir para a liberdade. Mas o caminho que eles escolhem, no caminho existe um rio, e é um rio bastante fundo. Ela diz então para os seus amigos que a única saída que eles têm é atravessar aquele rio. Mas as pessoas que estavam com ela acham aquilo uma loucura, porque até senhoras têm o rio. Então eles não entendem como eles vão conseguir atravessar aquele rio. E eles dizem, não, isso é loucura, você está louca. E eles começam a voltar para a antiga casa onde eles eram escravos. Nesse momento, Harriet, uma negra de pequena estatura, toma uma decisão. Sendo a líder do grupo, ela começa a entrar na água e decide atravessar o rio. E ela vai atravessando e o rio vai ficando mais fundo, até que a água encosta quase no rosto dela. Ela para, faz uma oração a Deus, e eu não vou dizer o que acontece. Eu vou dar spoiler para vocês. Mas eu queria que nesse momento você refletisse o que você teria feito no lugar daqueles escravos. Na verdade, o que eu queria perguntar é: o que você tem feito diante dos rios da sua vida que você precisa atravessar? Você tem ficado amedrontado diante deles, pensado em voltar atrás? Ou diante dos rios da vida, você tem enfrentado com fé em Deus, dependendo
de Deus. O texto no qual nós vamos meditar hoje fala sobre a ocasião na qual o povo de Israel se deparou com nada menos do que o Rio Jordão diante deles. E eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles atravessavam o rio, ou não. Que decisão eles tomaram? E que lição isso serve para a minha vida e para a sua? Por favor, se você trouxe uma Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué vem depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo de número 3. Da última vez que nós meditamos em Josué, alguns meses atrás, nós aprendemos sobre a fé de uma mulher chamada Raabe. Nós vimos que essa mulher era uma prostituta, mas ela tomou a decisão de seguir o Deus verdadeiro. E ela se transformou de prostituta em instrumento de salvação para a vida de muitas pessoas. Porém, agora nós vamos aprender que não apenas Raabe tem que ter fé, mas o povo de Deus também precisa ter fé para enfrentar os desafios que vêm na sua vida. Aqui nesse capítulo fala sobre a decisão que o povo tem de atravessar o Rio Jordão ou não, como eu falei. E ele pode ser resumido em 3 P's. 3 palavras com a letra P. Primeira palavra se encontra no verso de número 1, e é a pousada. Vamos ler Josué 3 e 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Irmão, Sitim era o local no qual o povo de Israel estava desde Números, capítulo 22. Desde quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu. O povo de Israel estava em Sitim. Mas aqui nós vemos que chegou o momento deles saírem de Sitim e pousarem em frente ao Rio Jordão. Aqui nós vemos então, preste atenção, que existem momentos em que nós precisamos pousar. Existem momentos, situações em que eu e você precisamos parar. Parar para quê, pastor? Nós precisamos parar para pensar. Nós precisamos parar para orar. Nós precisamos parar para tentar ouvir a direção de Deus na nossa vida. Porque se nós estamos sempre nos movimentando, se nós estamos sempre fazendo algo, se nós estamos sempre andando, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Então aqui Deus leva o povo de Sitim para frente do Rio Jordão. E quando chega lá, eles param. E quando chega lá, eles pousam. E eles esperam. E existem situações na minha vida e na sua vida que nós também precisamos parar de fazer algo. Nós também precisamos parar para refletir no que nós temos feito e também no que Deus quer fazer na nossa vida dali para frente. O povo parou para esperar a voz de Deus. Isso nos leva ao segundo P que eu encontro aqui nesse texto, que é o P das palavras. Primeiro o povo pousou, e depois ele começou a ouvir palavras. Nos versos 2 a 13 nós encontramos várias palavras sendo ditas. Primeiro nós encontramos, preste
Preste atenção. A palavra dos oficiais ao povo de Deus. Versos 2 a 4. Acompanhe comigo. Sucedeu, verso 2. Ao fim de 3 dias, eles pararam, e ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, preste atenção, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Verso 4, contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Esta é a primeira palavra pronunciada aqui. Os oficiais de Israel passam pelo meio do povo, dando uma palavra para o povo. E eles se referem à arca da aliança do Senhor. Precisamos entender que a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando os oficiais dizem que quando os sacerdotes levarem a arca, eles se levantem e sigam a arca, o que eles estavam dizendo é que eles tinham que seguir a presença de Deus na vida deles. E não apenas eles, eu e você hoje temos que ser guiados não pelos nossos sentimentos, não pelas opiniões dos outros. Eu e você precisamos ser guiados única e exclusivamente pela presença do Senhor nas nossas vidas. É para onde a presença do Senhor for que nós devemos ir. É para onde a presença do Senhor nos guiar. Nós devemos obedecer. Agora nós que os oficiais dizem que eles devem manter uma distância de 2.000 côvados para a arca. 2.000 côvados seria mais ou menos 1.000 metros, 1 quilômetro. Eles deveriam seguir a arca mais pelo respeito pela arca. Sabe o que isso nos ensina? Quem aqui acredita que quando nós estamos nos momentos difíceis, Deus está conosco? Levanta a mão. Quem aqui acredita que Deus é o nosso companheiro? Levanta a mão. Deus é o nosso companheiro. Mas nós não devemos confundir Deus com um colega. Deus é o nosso companheiro, mas Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é o nosso companheiro, mas Ele merece o nosso respeito e a nossa reverência. Então tenha certeza que Deus está com você, mas também tenha cuidado. Respeite o Senhor, respeite a presença do Senhor. Essa é a primeira palavra pronunciada aqui. A segunda palavra é a palavra de Josué ao povo, no verso 5. Disse Josué ao povo. Vocês estão me ouvindo? Amém? Disse Josué ao povo: santificai-vos. Olha a palavra de Josué. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra de Josué foi: santifiquem-se. O que significa santificar-se, pastor? Em Êxodo, santificar-se significava lavar as roupas, não ter relações durante algum tempo. Santificar-se na Bíblia significa consagrar-se, separar-se ainda mais do mal, separar-se ainda mais do pecado. Os batizandos, como foi testemunhado hoje, eles foram desafiados a, desde domingo, se consagrarem ao Senhor. Por isso que foi um batismo tão lindo para a glória de Deus. Eles foram incentivados a se santificarem, a se separarem de algo. E aí cada um ia decidir o que ia tirar da sua vida durante uma semana
E até eu participei disso, minha esposa e vários outros irmãos da igreja decidiram algo que não iam participar durante uma semana. Isso é consagração, isso é santificação. Agora, olha o motivo porque Josué disse santificados. Santificados porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existem momentos em que, para vermos as maravilhas de Deus, nós vamos precisar nos santificar ainda mais. Existem situações em que, se nós quisermos ver os milagres de Deus, nós teremos que tomar decisões na nossa vida, de nos separarmos de algo, de nos consagrarmos ainda mais ao Senhor. Você tem visto milagres na sua vida? Você quer ver mais milagres na sua vida? Então talvez o que Deus está dizendo para você é: santifique-se mais, consagre-se mais, porque amanhã você verá os milagres do Senhor na sua vida. Depois disso, Josué dá uma palavra agora aos sacerdotes, no verso número 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Existem pessoas que vão seguir, e existem pessoas que Deus está chamando para irem à frente. Existem pessoas que, para que outros tomem a decisão, precisam tomar a decisão primeiro. Precisam se levantar e ir adiante, mesmo que a maioria não vá. Os sacerdotes tinham que se levantar e ir à frente do povo. Será que Deus está chamando alguém aqui para tomar uma decisão antes dos outros? Para ir à frente, para que os outros também estejam indo com você, para a vontade de Deus? Irmãos, agora chega o momento de uma palavra muito importante, que é a palavra de Deus a Josué. Versos 7 e 8. Escuta comigo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à porta das águas do Jordão, parareis ali. Será que vale a pena servir a Deus? Olha o que Deus faz com quem serve a Ele. Você que serve a Deus não precisa se exaltar, porque quem exalta o servo de Deus não é ele, quem exalta o servo de Deus é o Senhor. Deus diz para Josué: Josué, eu confirmei Moisés perante o povo, e assim como eu confirmei Moisés, hoje eu vou começar a engrandecer você. Eu vou começar a confirmar a tua liderança. Não foi algo que Josué pediu. Deus sabia que para que o povo confiasse em Josué, Deus tinha que confirmar a liderança de Josué. Não precisava Josué se engrandecer, dizer: eu sou o líder de vocês, me respeitem. Não. Quem faz isso é Deus na minha vida e na tua vida. Deus exalta os seus servos. É por isso que vale a pena servir a esse Deus. Irmãos, continuando, finalmente, Josué dá a segunda palavra ao povo. Versos 9 a 13. Olha o amor de Deus pelo seu povo. Verso 9 diz: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Irmãos, o povo deveria estar apreensivo. Como eles iam conseguir derrotar inimigos tão fortes que moravam na terra de Canaã? Talvez eles pensaram, mas nós somos tão fracos para os desafios que vêm à nossa frente. Como nós vamos conseguir? Josué dá uma palavra para eles. Josué diz: hoje vocês vão perceber que vocês não estão sozinhos. Que o Deus de toda a terra está no meio de vocês. E é Ele que vai vencer os inimigos de vocês. Quando a arca se levantar, vocês vão atrás dela. Irmãos, amigos, aqui nós vemos que Deus, em seu cuidado e em seu amor por nós, sempre diz aquilo que nós precisamos ouvir. Deus muitas vezes não vai dizer o que nós queremos ouvir, não. Mas Ele sempre vai dizer o que nós precisamos ouvir. Aqui nós encontramos várias palavras. Palavra dos oficiais, palavra de Josué, palavra de Deus. O povo ouviu tudo o que Deus queria que eles ouvissem. Deixa eu perguntar. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem crido naquilo que você tem ouvido? Você tem recebido em seu coração? Você tem guardado em seu coração? E você tem decidido agir de acordo com aquilo que Deus tem falado para você? O povo ouviu. Resta agora saber se o povo acreditou. Isso nos leva para a terceira e última palavra, que resume esse capítulo. Primeiro, nós vimos que o povo pousou, esperou. Depois, o povo ouviu palavras de Deus. E agora, a última palavra é passagem. A partir do verso 14 até o verso 17, vamos ficar. Verso 14 diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. O que foi que aconteceu aqui? O povo se levantou e começou a obedecer. A arca saiu. O que foi que Deus disse? Quando a arca sair, vocês se levantam e vão atrás da arca. O que esse versículo diz? Eles começaram a obedecer. Saíram das suas tendas e começaram a ir para o Jordão. Agora olha o verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Esse versículo diz que o Jordão transbordava. Como se já não fosse difícil atravessar o Jordão em período de seca, o povo tem que atravessar o rio em período de cheia. O rio transbordava. Isso significa que as coisas estavam mais difíceis do que poderiam estar. Se o rio transbordava, o rio Jordão normalmente tinha 30 metros de largura. Mas quando ele transbordava, ele passava de 30 metros muito. Em período de seca, o rio Jordão tem aproximadamente 3 metros de altura. Mas em período de cheia, ele fica muito mais profundo. Mesmo assim, com todas essas dificuldades,
dificuldades, o que foi que os sacerdotes fizeram? Molharam o pé nas bordas do rio. Isso era arriscado. Molhar os pés na borda do rio, eles poderiam ser levados pela correnteza. Mas sabe o que foi que aconteceu? Verso 16 diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Você percebeu a sequência? Quando foi que a água parou? Os sacerdotes molharam o pé. Quando eles molharam o pé, a água parou. Quando eles decidiram obedecer, o milagre aconteceu. As águas pararam. As águas que vinham de cima, a correnteza parou. E parou muito longe. Essa cidade de Adã aqui, ela ficava aproximadamente a 27 quilômetros de onde eles estavam. Elas pararam e elas fizeram um muro a 27 quilômetros de distância. E muitas pessoas puderam ver aquilo. No capítulo 5 vai dizer que os moradores da terra souberam o que o Senhor fez e desmaiou o coração deles. Porque eles entenderam o grande poder que o Deus de Israel tinha. Mas isso só aconteceu depois que o povo começou a obedecer. Depois que os líderes tomaram uma decisão de obedecer ao Senhor. Somente quando eles colocaram o pé, foi que a água parou. Existem coisas na minha vida e na sua vida que só vão começar a mudar quando eu e você começarmos a obedecer ao que Ele nos disse. Existem coisas que não vão mudar na minha vida e na tua vida, e nós vamos perguntar para Deus: Senhor, por que não muda? E a resposta é porque eu te dei uma ordem e você ainda não começou a obedecer a ordem que eu te dei. No momento em que os sacerdotes molharam o pé, as águas pararam. E olha o resultado de tudo. Final do verso 16 e verso 17. Final do capítulo diz: então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca, alguém me dá uma arca, por favor? Uma arca, se alguém tiver. Verso 17 diz: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O povo inteiro passou. Glória a Deus. Irmãos, assim termina a travessia do povo de Israel ao Jordão. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós agora é: o que isso tem a ver conosco hoje? O que atravessar o Jordão significa ou simboliza para a minha vida e para a tua vida hoje? Tem pessoas que pensam, isso pode ser visto em algumas músicas, que atravessar o Jordão significa o fim da vida.
Atravessar o Jordão significa morrer e chegar no céu. Isso, inclusive, está em algumas músicas, inclusive, no hino 509 da harpa cristã. Ele diz assim, hino 509. O título é Ao Passar o Jordão. E o que é o passar o Jordão para o autor ou autora do hino 509? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu. O que é passar o Jordão aqui? Passar o Jordão aqui é morrer. Quando passarmos o Jordão e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! É um hino muito lindo. Mas para o autor, a autora desse hino, passar o Jordão significa chegar ao fim da vida, morrer e ir para o céu. E este não foi o único hino que eu encontrei, no qual passar o Jordão significa o fim, não. Porém, ainda que esse possa ser o significado para isso, eu acredito que passar o Jordão, mais do que o fim, significa o recomeço. Atravessar o Jordão significa deixar algo velho para trás, em busca de algo novo. Senão, onde foi que Naamã, o sírio, leproso, mergulhou 7 vezes e ficou curado? Alguém sabe? Foi no Rio Jordão. No Rio Jordão ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez a doença ficou para trás. E ele ficou com uma pele nova. Rio Jordão, atravessar o Jordão significa nova vida. Significa recomeço. Se não, onde era que um homem chamado João Batista batizava as pessoas, confessando os pecados delas, para uma nova vida com Deus? Onde é? Mateus capítulo 3 diz que todos vinham a João Batista no Rio Jordão. Eram batizados, confessando os seus pecados, recebendo uma nova vida com Deus. Atravessar o Jordão, então, eu acredito que significa as mudanças que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. O povo estava em uma transição. Olhando para trás, tinha a velha vida de escravidão no Egito, 40 anos no deserto. E à frente deles, depois do rio, havia uma nova terra, uma terra prometida, uma Canaã preparada por Deus. E entre a velha vida e a nova vida, existia um rio que precisava ser atravessado. O rio na minha vida e na tua vida, muitas vezes, são as decisões que nós precisamos tomar e que Deus está dizendo que nós precisamos tomar. São aquelas decisões que muitas vezes nós achamos difíceis. São aquelas decisões que Deus está nos chamando. Ei, abandona essa velha vida. Abandona esse velho lugar no qual você está. Esse velho hábito e vem. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo para te dar. Eu tenho uma terra nova para você. Eu tenho uma vida de real felicidade para te entregar. Mas para isso você tem que atravessar o rio. Aleluia. Quem está entendendo? É fácil atravessar o rio? É fácil tomar uma decisão de mudar?
É não. Mas sabe o que esse texto nos ensina? Quando a decisão é da vontade de Deus, quem vai à nossa frente é Ele mesmo. Quando a hora de tomar uma decisão chega, Ele não diz, tome sozinho e se vire. Ele diz, ei, eu vou na frente, apenas me segue. Eu vou na tua frente, eu vou abrir o caminho para você. Talvez para você está muito difícil, está impossível. Pede a Deus para ir na tua frente. Pede a Deus para mostrar o caminho para você. Mas mesmo que Deus vá na frente abrindo o caminho, existe a nossa parte. E qual é a nossa parte? Quando a terra estava seca, o que precisou o povo fazer? O povo podia ter ficado lá, em Sitim? Poderia. Poderia ter ficado lá em frente ao Jordão? Poderia. Mas o que foi que eles decidiram? Nós vamos atravessar o rio. Eu e você. Não basta Deus abrir o caminho. Não basta Ele ter enviado seu Filho para morrer no meu lugar e no teu lugar para nos salvar. Não basta Deus ter feito o mais difícil, o impossível por mim e por você, se nós não tomarmos a decisão de irmos e de atravessarmos o rio que Deus está abrindo para nós hoje. Várias vezes na vida eu tive que atravessar o rio. Hoje, os batizantes tiveram que atravessar o rio. E vocês não viram como eles estavam ali na sala. Eu acho que o menos nervoso era ele, eu estava tremendo. Eles estavam nervosos. Mas eles vieram e atravessaram o rio que Deus queria que eles atravessassem. Eu lembro quando eu tinha 16 anos. Eu estava vivendo uma vida de rebeldia contra Deus. Eu fui para um retiro. E nesse retiro eu ouvi palavras. Lá eu pousei, eu parei. E a palavra de Deus veio ao meu coração. E eu em rebeldia. E a palavra de Deus vinha. Até que chegou o último dia. Uma fogueira, testemunhos sendo dados. Perguntaram quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador ou se reconciliar com Ele. Eu vi que o rio se abriu. E eu tive que tomar uma decisão. E a minha decisão foi: eu me levantei e eu atravessei. Já fazem muitos anos. E eu não me arrependo. Na verdade, eu me arrependo de não ter atravessado o rio antes. Quando você conhece Jesus, quando você se entrega para Jesus, você se arrepende de não ter se arrependido antes. Eu perdi tanto tempo, Senhor, sendo rebelde, te rejeitando, mas Tu és maravilhoso, Senhor. E hoje Tu falas ao nosso coração que Tu estás conosco. O Senhor não nos acompanha. O Senhor vem à nossa frente, mostrando o caminho, abrindo o caminho, colocando líderes, colocando pessoas, colocando palavras no coração e dizendo: ei, eu já abri o caminho, apenas se levanta, anda e muda de vida. Eu não sei se Deus está te mostrando uma mudança que precisa ser feita hoje.
Mas se ele estiver, tenha fé, se levante e atravesse. Ele está à tua frente agora. Ele está dizendo: vem. Quem vai mudar a tua vida sou eu. Quem vai mudar o teu caminho sou eu. Se o que eu estou dizendo agora faz sentido para alguém que está aqui, se você tem fé no que a palavra de Deus falou, se você está vivendo do lado de cá do Jordão, e hoje Deus está te chamando para atravessar para uma vida nova, para uma vida diferente. Se Deus está mostrando uma decisão que você precisa tomar, uma transição que você precisa fazer, eu quero convidar você, enquanto estamos adorando ao Senhor com louvor, a ter fé no seu coração. Não em si, mas nele. Ah, pastor, as dificuldades vão ser muitas. Ele disse: eu vou derrotar os teus inimigos por você. Quem vai te dar força é o Senhor. Enquanto estamos adorando, se você está tomando uma decisão, se você está decidindo atravessar o caminho da tua vida, ou você fica como está, ou você recebe a nova vida com Deus. Será que tem alguém? Pastor, hoje eu quero atravessar um rio da vida. Hoje eu quero deixar algo para trás. Hoje eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Hoje eu quero me reconciliar com Ele. Hoje eu quero renovar o meu foco com Ele. Eu não quero mais viver, Senhor, da maneira que eu tenho vivido. Eu quero receber o novo de Deus. Glória a Deus. Se Ele está te chamando, tenha fé, acredite nele, entregue isso a Ele agora. Senhor, vou te chegar, tu és quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és. Isso beijinho a tua mão e traga a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Minha canção, se só Senhor eu te chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se isso beijinho a tua mão me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as
minha paixão, minha canção, meu amor. Glória a Deus. Continue a atitude de adoração. Tem uma expressão em Hebreus, é muito forte. O autor de Hebreus diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ei, sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é você deixar Deus te levar para onde Ele quer te levar. E às vezes a gente quer convencer Deus a fazer algo, quando na verdade é Ele que está querendo nos convencer a deixar Ele operar na nossa vida. Se liberta agora do medo. Se liberta agora do receio. E deixa-se ser levado pelo Espírito Santo para o lugar que Deus quer te levar. Sabe que às vezes nos atrapalha? Nós temos medo do ridículo. Não é se eu for à frente, o que vão pensar de mim? Se os sacerdotes tivessem medo do ridículo, eles não teriam ido para a beira do Jordão, pisado na água, acreditando que aquilo ia se abrir na frente deles. Pare de ter medo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Venha molhar os pés e veja o milagre começar a acontecer. Deus quer que você comece a obedecer para Ele começar a agir na tua vida. Quem acredita nisso? Quem obedece a isso agora? E me faz andar sobre as águas.